O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Segundo uma pesquisa recente, os gastos com apostas esportivas já superam outros tipos de despesas discricionárias, como lazer, cultura e produtos pessoais, e até mesmo estão começando a impactar o orçamento destinado à alimentação. Mas para a gente entender melhor esse assunto, eu converso agora com o economista Renato Chaves. Bom dia, Renato, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Cidade. Explica para a gente como esse comprometimento da renda acontece por meio dessas apostas. Olá, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Já faz um tempo que apostas de forma geral tem uma espécie de área cinza no Brasil. Você tem loterias federais que são permitidas. É sabido que em alguns pontos do país tem alguma loteria que não deveria existir, né? Alguns jogos do bicho, como a gente diz por aí, tudo mais, que são ilegais. Só que aí teve essa onda nova aí de loterias esportivas, digitais, aplicativos de celular, esse tipo de coisa. E o brasileiro entrou nisso aí de cabeça, né? O principal acesso nesse tipo de site era dos Estados Unidos até mais ou menos 2021 e a gente subiu muito isso daí. E é preocupante, porque é um tipo de atividade que pode ser considerada lazer. Tem cidades inteiras no mundo que só existe por causa de aposta, como por exemplo Las Vegas nos Estados Unidos. Mas quando ela passa a ser algo que realmente compromete, como você falou, despesas discricionárias, aquele tipo de despesa que é necessária para o cara viver, aí já começa a ficar preocupante, né? Então, assim, quando a gente olha os números, é difícil estimar de fato o tamanho dessa indústria aqui no Brasil. Então, uma boa parte dos recursos vai para fora do país, que aqui não é permitido diretamente, é só realmente o jogo em si. É difícil de estimar, mas começa a ter um impacto porque as pessoas estão achando melhor investir nisso do que em outras coisas. Isso me preocupa mais isso, que a decisão individual de cada agente econômico, né, cada pessoa, do que necessariamente o que está sendo feito. E, Renato, em relação ao comprometimento da renda, porque as pesquisas mostram que são geralmente as pessoas das classes D e E, que são pessoas que têm uma renda menor, que acabam perdendo muito dinheiro com esse tipo de jogo, né? Como isso acontece, o senhor tem como explicar pra gente? Olha, quando alguém toma uma decisão de gasto, em qualquer que seja o local que ela esteja, ela está fazendo essa decisão contra outras decisões. Então, apostar acaba indo contra, alimentos, indo contra viagem, se houver algum tipo de viagem. Só que qual o problema? O gasto com apostas, ele normalmente está caracterizado como um gasto discricionário na parte de entretenimento. Todo mundo precisa de um pouco, né? Só que outras áreas começaram a sentir isso. Por exemplo, a área de telefonia móvel pré-paga. Então, quando alguém está com pouco crédito no pré-pago, muitas vezes segura, aperta um pouco para depois recarregar. E esse tipo de amarra que a pessoa tem vem do fato dela achar que esse tipo de gasto ele é necessário, só que ele precisa ser dosado. Coisa que não acontece em gastos de entretenimento que são altamente eficientes, como é o caso desse tipo de coisa. E funciona na cabeça da pessoa muitas vezes como uma espécie de droga mesmo por causa de dopamina. Sem entrar muito nesse lado, que eu não sou médico, evidentemente, mas aí o impacto na renda não é sentido diretamente, porque a pessoa tem esperança em conseguir aquele valor de volta. Então acaba sempre o famoso redobrando a aposta. E é aí que está o problema. Quando é feito como entretenimento, pode acontecer, inclusive, deve ser altamente taxado, né? Os impostos de vício, impostos de pecado que a gente vê por aí, como por exemplo o imposto sobre tabaco, deve incidir nesse tipo de atividade. Só que aí a pessoa acaba se perdendo na situação, por conta própria, e colocando uma parcela muito grande da renda em cima disso. E, Renato, qual a importância da educação financeira em casos como este? Toda, em tudo na realidade, educação financeira. No Brasil, a gente não ensina educação financeira nem em casa e nem em escola, em lugar nenhum, né? A gente tem mercado de capitais altamente não desenvolvido, muito mal desenvolvido. A gente acha aqui que muitas vezes o lucro é porque a pessoa roubou, fez alguma coisa. A gente tem um governo inchado, que é um sócio invisível em todas as atividades econômicas. Então, todo mundo que recebe salário tem um sócio e não sabe, que é o governo, né? No que ele faz. E aí isso se reflete quando chega esse tipo de coisa. Eu não sou a favor de, por exemplo, bloquear de toda forma esse tipo de jogo, ou de entretenimento, vamos colocar assim, porque no fundo a pessoa tem a capacidade de ver o que é melhor para ela, por mais que ela não tome as melhores decisões. Só que isso dá cada indivíduo. O problema no Brasil, especificamente, é que isso faz com que a pessoa ache que isso é um investimento melhor de tempo e dinheiro do que outros investimentos convencionais, nem sejam renda fixa. Eu não vou nem entrar em bolsa de valores aqui, eu querer começar um negócio. Como tudo no Brasil é bem complicado, dar emprego é difícil, tirar emprego é difícil, começar emprego é difícil, investir de forma geral, como que você queira chamar, é difícil, as pessoas acham que isso aí pode dar um retorno interessante, porque soube que um parente ganhou muito de alguma forma. O que pode acontecer? Alguém pode tirar uma bolada assim, mas o sistema é feito dessa forma, entende? Então, em vez de pensar nisso
como algo que é feito com entretenimento e é feito para se perder dinheiro, eu quero que fique bem claro, esse tipo de aposta é feita para que a empresa ganhe e não você que está apostando. Pode ganhar de vez em quando, mas no total você acaba perdendo. Não foi encarado dessa forma com entretenimento, que você sabe perder dinheiro, aí se torna um vício e aí pode ser um problema. Muito obrigada pela sua entrevista, Renato. Abraço para todo mundo e tem investimento melhor do que ficar fazendo jogo por aí. No Moído do dia de hoje, nós conversamos com o economista Renato Chaves, que explicou como o mercado de apostas online tem impactado cada vez mais a renda do brasileiro, principalmente aqueles das classes D e E. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.